Números capítulo 17, versículo é o de número 8. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Esse é o texto que o Senhor ele colocou no meu coração e tentarei hoje no podcast, em rápidas palavras, transmiti-los a todos vocês. Família Marco Júnior, no livro de Números, no capítulo 17, ele vai nos falar de um homem muito importante do texto bíblico, chamado de Arão. Arão, ele era irmão de Moisés e de Miriam, e os três juntos foram responsáveis por livrar o povo de Israel do Egito. Arão, ele era um dos três líderes de Israel nesse contexto. Só que Arão, ele não começa a sua vida como líder do povo. Arão, ele não começa a sua vida como líder do povo. Ó Deus. Arão, ele tinha uma vida muito difícil. Arão, ele era escravo. Arão ele era escravo junto de todo o povo de Israel. E diz o texto que Deus agora precisava libertar esse povo da escravidão. E Deus vai usar um homem chamado Moisés. Só que não só Moisés, mas dois personagens que auxiliariam seriam Miriam e Arão. Arão e Miriam. Arão, ele era irmão mais velho de Moisés. Ele era mais velho que Moisés. A Bíblia não relata entre Arão e Miriam quem era o mais velho. Mas a Bíblia nos mostra que Arão era mais velho, pelo menos, que Moisés. E o texto ele vai nos mostrar que, por Arão ser mais velho que Moisés, e principalmente por Moisés ter ido para o palácio, ele não passou pela escravidão como os outros israelitas. Arão, ele sofreu na pele a escravidão. Arão sofreu na pele o que é fazer tijolos. Arão sofreu na pele como é ficar debaixo do sol escaldante. Arão, ele passou por muitas dificuldades. Dificuldades estas que Moisés não passou e que Miriam também não passou. Por quê? Miriam, por mais que também era escrava, ela estava junto das mulheres. E as mulheres, por mais que também tinham o seu sofrimento, não passavam por aquilo que os homens passavam. Os homens eram chicoteados, os homens eram amedrontados, os homens eram agredidos. E por isso Arão, ele vai crescer num ambiente de escravidão e de aflição. Só que diz o texto que Deus, ele precisava libertar essa nação do Egito. Deus, ele precisava libertar essa nação do Egito. E por isso Deus, ele vai escolher Moisés para ser aquele que libertaria. E com dois braços chamados Arão e Miriam, Moisés teria esse compromisso de libertar. O nome Arão significa o iluminado, o que nos mostra que mesmo enquanto fazia tijolos, mesmo enquanto servia no Egito, mesmo enquanto escravo, havia nele uma luz que brilhava, que nem o barro do Egito podia apagar, nem os tijolos podiam desvanecer. Essa luz se chamava a escolha de Deus. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, iniciando essa mensagem, que se você foi escolhido por Deus, se você foi iluminado por Deus, mesmo fazendo barros, mesmo amassando barro, mesmo no tijolo, Deus, ele tem um ministério para te entregar. E diz o texto que Arão, ele vai começar a ajudar Moisés sendo seu profeta, porque Moisés vai afirmar que ele era pesado de língua, e por isso Deus vai chamar Arão para falar em nome de Moisés.
Só que uma coisa que acontece muito quando lemos o contexto em que lemos é que nós olhamos muito para Moisés e esquecemos muito de Arão. Por quê? A Bíblia vai dizer que quando Deus ele vai começar a fazer os milagres diante do faraó, quando Deus ele vai começar a mostrar aqueles prodígios, geralmente nós falamos, foi Moisés, foi Moisés, foi Moisés. Só que a Bíblia me mostra que não foi só Moisés. O texto vai mostrar o ministério de Arão começando, ouvindo a voz de Deus, e eu vou te turbar. Arão ouviu a voz de Deus antes de Moisés. Eu acho que poucas pessoas têm essa informação. Arão ouviu a voz de Deus antes de Moisés. Me prova na Bíblia que Arão ouviu a voz antes de Moisés. Quando Deus chama Moisés, diz o texto que Moisés teme. Só que quando Moisés teme e fala, eu não sei falar, Deus fala com Moisés, fica tranquilo, Arão, seu irmão, já está no caminho para te encontrar. Então enquanto Deus está levantando Moisés, Arão já foi levantado. Moisés pode até ser maior, mas Arão veio primeiro. Moisés pode até ser maior, mas Arão já ouviu a voz de Deus. Então nós começamos a entender que às vezes nós focamos em Moisés, mas tem um Arão que também já está ouvindo a voz de Deus. E eu quero dizer, se tem algum Arão aí que está escondido, Moisés pode até estar diferente de você e ser até mais mencionado que você. Eu tenho uma coisa para te dizer, Deus também tem um ministério para a sua vida. Observe que o cajado que vira serpente não é o de Moisés. Deus faz o cajado de Moisés virar serpente só com Moisés no monte sozinho. Mas o cajado que vira serpente diante dos magos é o cajado de Arão. Êxodo capítulo 7, versos 9 ao 12. Foi também com Arão que as águas do Nilo foram transformadas em sangue. Êxodo 7, 19. Foi também com Arão que as subiram as rãs. Capítulo 8, versículo 5. E em tantos outros momentos, foi com Arão que Deus fez muito dos milagres. E eu já vou começar a te dizer uma coisa, que quando o povo é liberto do Egito, começa um novo período, um período diferente, que Deus ele precisava de algumas coisas para alinhar o povo. Ele precisava de leis, pessoas para fazerem essas leis serem seguidas e líderes para o povo. Então Deus separa 4 pessoas para coordenarem esses grupos. Moisés liderava o todo, o povo de Israel em sua totalidade, dando a eles as leis e os mandamentos. Arão seria o responsável do culto, da adoração, do sacrifício e o responsável de zelar pela presença de Deus junto ao povo. Miriam cuidaria das mulheres e guiaria elas pelo caminho do Senhor, pois Miriam era a profetisa e Josué, ele seria o responsável de vencer as pelejas. Então nós temos 4 homens ou 4 pessoas que seriam responsáveis de guiar o povo. Moisés lidera o todo, Arão responsável do culto, Miriam responsável das mulheres e Josué responsável pelo exército. Então entenda que para cada um Deus tem um ministério, para cada um Deus tem uma chamada e para cada um Deus tem um povo que você será responsável por guiar. Mas focando em Arão, o ministério de Arão não começa no florescer do cajado. O ministério de Arão não começa no florescer do cajado. Por quê? Assim que o povo adentra no deserto e começam a enfrentar as aflições e as provações do deserto, eles começavam a murmurar. E todas as vezes que o povo ia murmurar, eles não iam diante só de Moisés, mas todas as vezes, diz o texto que e foram a Moisés e Arão. E foram a Moisés e Arão, o que mostra que diante dos olhos do povo não adiantava falar só com Moisés, mas tinha que falar também com Arão. Não adiantava reclamar só para Moisés, tinha que reclamar também para Arão. Não estou dizendo que os dois estão no mesmo nível de igualdade, não estou dizendo isso, mas isso eu falo de reconhecimento. Moisés pode ser superior, mas tem que reconhecer quem é Arão. Moisés pode estar no topo, mas tem que reconhecer quem está no segundo lugar. Moisés tem que ser respeitado, mas também tem que respeitar Arão. Então se você está na condição de Arão, fique tranquilo,
todos terão que respeitar a chamada de Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós acabamos sofrendo com isso. Nós olhamos às vezes alguém honrar um Moisés e pensamos, poxa, eu sou Arão também. Só que o texto está nos mostrando, ainda que por algum momento Moisés está na posição de destaque, Deus também tem uma chamada com Arão. E diz o texto que Arão, ele intercedia a Deus pelo povo. Ou seja, aqui Arão ainda não é sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Interceder a Deus pelo povo. Só que se Arão não é sacerdote, por que Arão está intercedendo? É aqui que eu começo a pregar para você. É que o ministério de Arão não começou na unção física, mas o ministério de Arão começou nas obras. Arão não se tornou sacerdote para depois exercer o sacerdócio, mas Arão exercia o sacerdócio mesmo antes de ser sacerdote. Arão não esperou o óleo vir para fazer. Arão não esperou a unção descer para começar a trabalhar. Arão fazia mesmo sem unção. Arão fazia mesmo sem título. Arão fazia mesmo sem veste sacerdotal. Porque Arão entendeu que enquanto eu faço, Deus já está preparando a veste. Enquanto eu faço, Deus já está preparando o óleo. Enquanto eu faço, Deus já está preparando o púlpito para mim subir. Enquanto eu faço, Deus já está preparando a mão que vai me consagrar. Eu quero dizer para alguém aqui essa noite, talvez você está como Arão, ainda não tem nome, não tem título, mas está fazendo as obras do sacerdócio. Mas eu quero te dizer que a unção de Deus virá para a tua vida, a unção de Deus descerá sobre a tua cabeça, e você será ungido de Deus também. Aí diz o texto que, quando a Bíblia vai dizer que no capítulo 16, o capítulo anterior, Datã, Corá e Abirão estão querendo roubar o sacerdócio. Por quê? Datã, Corá e Abirão focam mais no título do que na unção. Eles não foram escolhidos, não foram chamados, não foram nomeados, mas estão querendo o título. Enquanto tem um Arão que foi chamado e está em silêncio. Porque quem é Arão espera o momento de Deus bradar na terra. Quem é Arão espera o momento de Deus chamar o nome. Quem é Arão espera o momento do pastor te convidar para pregar sem reclamar. Quem é Arão espera o momento em que você receberá a bênção de Deus. Quem é Arão fica tranquilo e fala no momento certo, na hora certa, do jeito certo, Deus, ele me honrará. E eles começam a fazer uma rebelião. E diz o texto que quando eles começam a fazer a rebelião, eles vão dizer assim, ó, já que Moisés escolheu Arão, então vamos fazer o seguinte, amanhã viremos na tenda da congregação e Deus vai ter que descer. E quando Deus descer, Deus vai mostrar quem ele escolheu. Só que o maior erro de Datã, Corá e Abirão é tocar em Arão. Por quê? Observe que aqui, Datã, Corá e Abirão, eles estão reclamando não do chamado de Moisés. Eles estão reclamando do chamado de Arão. Porque eles não reconheciam Arão como um nomeado, como um chamado e como um ungido de Deus. E diz o texto que quando chega no outro dia, lá estão os rebeldes, o povo, Moisés e Arão. E quando Deus desce glorioso, Deus fala com Moisés o seguinte: se apartem Moisés e Arão, pois eu vou exterminar o povo agora. Observe que Deus não ia exterminar só Datã, Corá e Abirão, que são os rebeldes. Mas Deus falou, Moisés e Arão vão ficar vivos, mas todo o restante do povo vai morrer. Observe que Deus decidiu matar todo mundo. Mas lembra que eu disse que Arão não começou seu ministério depois da unção? Diz o texto que então Moisés e Arão prostraram o seu rosto rente ao chão e clamaram. Estão querendo roubar a unção de Arão, estão querendo roubar a veste que é para Arão, estão querendo fazer Deus matar Arão. Enquanto isso, Arão está: Senhor, livra os meus inimigos da morte.
ele não tinha recebido a unção sacerdotal, mas sempre teve um ministério sacerdotal. Ministério é diferente de unção. Nem todo mundo que tem unção tem um ministério prodigioso. Nem todo mundo que foi ungido a presbítero tem um ministério prodigioso. Nem todo mundo que foi ungido a evangelista tem um ministério prodigioso. Não estou dizendo que não foram chamados por Deus, mas estou dizendo que não é simplesmente ter recebido a unção, mas é exercer o ministério. Ter unção e não exercer o ministério não adianta. Mas ter o ministério mesmo sem ter a unção, aí acontece isso aqui que aconteceu com o povo. Quando Arão e Moisés prostraram o rosto diante do chão, Deus falou: eu não vou matar o povo, separem os rebeldes, eles descerão, mas o povo continuará com vida. Moisés e Arão se prostraram como sacerdotes, mesmo sem ter unção, mesmo sem ter título, mesmo sem ter nome, e mesmo com os homens tentando os matar. Sabe o que eu entendo aqui? É o seguinte: Arão não tinha o título de sacerdote, mas sempre teve o coração de sacerdote. Arão não tinha nome de sacerdote, mas já tinha um ministério de sacerdote. Arão não tinha veste de sacerdote, mas já tinha a alma de sacerdote. Arão está intercedendo por aqueles que nunca intercederam por ele. Arão está orando por aqueles que nunca oraram por ele. Arão está pregando para aqueles que nunca pregaram para ele. Arão está ajudando aqueles que nunca ajudaram ele. Você está entendendo? Porque às vezes alguém manda uma palavra de maldição e ao contrário você chora, você ora para que Deus os abençoe, aí você pensa: eu sou um bobo, eu fico orando para essa pessoa que não me ama, eu fico orando para essa pessoa que não me ajuda em nada. Mas Deus está falando: é porque você tem coração de sacerdote, você tem alma de sacerdote e você tem ministério de sacerdote. É por isso que você não consegue desejar o mal para quem desejou mal para você. É por isso que você não consegue desejar morte para quem profetizou a sua. É por isso que você não quer ver caído quem um dia disse que viveria para te ver caído. É coração de sacerdote, é alma de sacerdote, é unção de sacerdote. Deus te chamou para ser sacerdote. Aí diz o texto na sequência que o povo mais uma vez vai criticar Moisés e Arão. Datã, Corá e Abirão, a terra já morreram, mas o povo vai voltar a criticar. E diz o texto que mais uma vez Moisés e Arão colocam o seu rosto em terra e clamam ao Senhor. Por quê? Deus enviou uma mortandade para o meio do povo. Deus enviou uma mortandade para o meio da nação de Israel. Deus enviou a morte para o meio da nação. E quando Moisés e Arão descobrem, aí é forte. Porque Moisés subia no monte, ficava 40 dias e 40 noites com Deus. Moisés subia para o monte e ele ficava no meio da nuvem da glória. Diaconisa Lídia, Moisés é aquele que falava com Deus face a face. Moisés é aquele que o seu rosto brilhava diante da presença de Deus. Só que aqui vai um segredo. Evangelista Marco Júnior, quando começa a mortandade no meio do povo, sabe quem vai para o meio do povo? Não é Moisés. Moisés fala assim: Arão, vá para o meio do povo e sacrifica. Mas espera, quem não é sacerdote não pode sacrificar. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você ainda não tem esse nível para ir lá e sacrificar. Manda o seu irmão ir parar no meio do povo e sacrificar. O que Moisés não podia fazer, Arão parou no meio da morte, do meio do povo. Arão parou no meio do povo morrendo, com a mortandade assolando, e começou a sacrificar. Quando Arão começou a sacrificar, diz o texto que a morte parou no meio do povo. Deus está mandando eu dizer para alguém: eu chamei você para poupar pessoas da morte, eu chamei você para poupar pessoas da destruição,
Eu chamei vocês para sacrificarem para que outros não morram. Eu chamei vocês, Arão, para serem sacerdotes do Deus Altíssimo. Deus vai te colocar em situações em que você precisará livrar alguns pecadores da morte. Deus te colocará em situações que você precisará livrar alguns israelitas da morte. Deus estava testando o coração de Arão. Arão foi para o meio do povo morrendo, sacrificou, se colocou diante de Deus e disse: Senhor, pare essa mortandade, pare essa morte, porque eu amo esse povo, eu oro por esse povo, eu clamo por esse povo, eu sacrifico por esse povo. Sacerdote que é sacerdote tem que ir até no meio dos mortos e sacrificar para que eles ganhem vida. E passados esses acontecimentos, eu entro no contexto em que lemos. Arão está provado como sacerdote. Não foi ungido, mas todo mundo falou: esse aí tem um chamado. Inclusive Moisés. Moisés reconheceu: nem eu posso lá sacrificar, vai Arão. E diz o texto que Deus fala a Moisés: recebe de cada tribo um cajado, dos líderes das tribos, escreve o nome de cada líder no cajado. No cajado de Levi escreverá o nome de Arão. Outra prova que Arão, ele era diferente de Moisés e mesmo assim tinha um ministério prodigioso, é que Moisés era de qual tribo se ele era irmão de Arão? Moisés era da tribo de Levi. Logo, se Deus escolheu a tribo de Levi, Deus poderia muito bem escolher Moisés. Só que Deus falou: Moisés, escreve o nome de Arão. Moisés, você é bom, eu te chamei. Você vê tábua, você vê monte fumegando, a nuvem desce, seu rosto brilha. Rapaz, você é o tocha de fogo. Mas para ser sacerdote, põe o nome de Arão na vara, põe o nome de Arão no cajado. E aí eu vejo uma humildade muito grande de Moisés, porque Moisés não falou: Senhor, por que não é o meu nome? Por que não é o meu título? Eu não sou aquele que o Senhor chamou. Eu vi um monte fumegar, o Senhor apareceu para mim e diz: eu sou o que sou. O eu sou me enviou a voz. O Senhor me deu unção, meu rosto brilha, a perna brilha, o braço brilha, brilha tudo. Tem que até tampar meu rosto para as pessoas não ficarem cegas. Mas Moisés mostrou que é humilde e falou: monte fumegando é comigo, tábua da lei comigo, abrir mar comigo também, mas sacerdócio é com Arão. E aí eu já te digo uma coisa: vão ter Moisés que estão em nível superior, que reconhecerão o seu ministério e dirão para você: Arão, você é diferente também. Mas os cajados foram colocados na tenda, em frente à arca e às tábuas. Aí Deus vai dizer o seguinte: onde eu os encontrarei. Os cajados estão, 12 cajados, diaconisa Natália, estão perto da arca, que representa a glória de Deus. Estão perto das tábuas, que representam a lei de Deus. E Deus os encontrará, o que simboliza a presença de Deus. Então o cajado, os 12 cajados, foram colocados perto da glória, perto da lei e perto da presença. Os cajados estão na mesma circunstância, na mesma situação, na mesma presença, só que vai acontecer coisas diferentes com cajados. Observe que o cajado que eu escolher florescerá. E assim Moisés, ele faz conforme o Senhor ordenou. Aí Moisés colocou os cajados e foram embora. Coloquei os cajados lá, os 12 cajados, nome escrito, vou embora. E lá ficaram. Observe que o tempo na tenda é o mesmo. As mãos que colocaram os cajados na tenda é a mesma. A presença de Deus é a mesma. Os utensílios que estão lá são os mesmos. A escrita nos cajados é a mesma. Mas tem uma diferença. Sabe qual? Só uma tem o nome de Arão. Judá é a tribo que descendeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não foi a tribo de Judá escolhida para esse ministério. Poderia ser as tribos Manassés e Efraim, que descenderam de José, o governador do Egito. Poderiam ser outras tribos. Tribos melhores na guerra. Tribos mais inteligentes, tribos com maior conhecimento. Só que a tribo escolhida foi a de Levi, porque na vara de Levi estava o nome de Arão. Na vara de Levi estava o nome de Arão. E eu quero te dizer uma coisa: não deixe as circunstâncias impedirem você de florescer. E não deixe que
simplesmente a culpa seja do momento em que você está vivendo. Por quê? A vara de Arão estava na mesma condição das outras, só que a vara de Arão floresceu. Por quê? Porque Deus a escolheu. Não deixe de florescer porque quem está do lado não floresceu. Não deixe de crescer porque quem está do lado não cresceu. Não deixe de andar porque quem está do lado não andou. Continue florescendo em meio às circunstâncias, porque Deus tem uma escolha para a sua vida. As circunstâncias são as mesmas, mas o nome deixa tudo diferente. Deus falou, vai ser tudo igual na terra, mas aquele que eu escolher, esse florescerá. Arão floresceu, não por conta do tipo de cajado. Arão floresceu não por causa do tipo da tenda. Arão não floresceu por causa do tipo do clima ou da quantidade de água. Não, foi porque Deus escolheu. Deus mandou eu te dizer, a partir de hoje você vai florescer. Vão perguntar o que você usou, como você fez, qual foi o agrotóxico, qual foi a técnica, mas Deus manda eu te dizer, você vai responder o seguinte: eu fui para a tenda, perto da arca, da tábua, Deus apontou e desceu. Deus apontou o dedo e disse, eu escolhi foi Arão, eu escolhi foi Arão, eu escolhi foi Arão. Aí diz o texto que no dia seguinte, e aqui eu começo a encerrar. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda, e o cajado de Arão havia florescido. Não dependeu da estação, não dependeu do clima, não dependeu da terra. Foi o dedo de Deus que apontou e falou, vai florescer. Todos foram para a tenda, mas só Arão floresce. Só que floresceu como? E aqui é o tema da mensagem. Apareceu botões, flores e amêndoas maduras. Aqui eu preciso que você redobre a sua atenção, porque aqui é o cerne da mensagem. As flores falam de algo que já desabrochou. Então o evangelista Marcos Júnior, as flores falam do passado. As flores falam do passado, algo que já aconteceu, que já foi. As amêndoas estão maduras. Não é amêndoa verde e não é amêndoa podre. É amêndoa madura. Por quê? Porque elas falam do presente. Você tem que se alimentar naquele momento das amêndoas, porque elas estão maduras. Se você perder aquele momento, o que acontece? Elas vão apodrecer. Então as flores falam do passado, do que já aconteceu. As amêndoas estão maduras, porque falam do presente, do que está acontecendo, do momento. Só que tem os botões. Sabe o que são os botões? São flores que não desabrocharam. Falam do futuro, porque ainda não aconteceu. Não entendi, vou te explicar. Deus estava mostrando que no ministério de um sacerdote Arão, ele governou o passado de Arão, ele estava providenciando frutos no presente de Arão, e ainda tinha botões para desabrochar no futuro de Arão. Deus estava dizendo, Arão, eu fui contigo no passado quando você começou, eu sou contigo agora enquanto você está sendo chamado, e eu serei contigo depois que eu te ungir. Deus foi o Deus do teu passado, é o Deus do teu presente e será o Deus do teu futuro. Deus foi no teu passado, Ele é no seu presente e Ele será Deus contigo no teu futuro. Presbítero Samuel, não entendi ainda. Ele não só te guardou, mas te guarda e te guardará. Ele não só te abençoou, mas te abençoa e te abençoará. Ele não só te amou, mas te ama e te amará. Ele não só te encheu, mas te enche e te encherá. Ele não só libertou um da tua casa, mas liberta quantos precisam e quantos precisarem. Deus estava dizendo, eu sou no teu passado, eu sou no teu presente e eu sou no teu futuro.
E eu tenho que simbolizar algo para você entender. No passado de Israel, ele era o Cordeiro Pascal. No presente da igreja, ele é o corpo e o sangue na Santa Ceia. E no céu, ele é quem servirá o banquete. No passado, ele era o amado lá em Cantares. No presente, ele é o noivo da igreja. E no futuro, ele será o esposo. No passado, ele era a lei. No presente, ele é a graça. E no futuro, a vida eterna. No passado, ele era a justiça de Deus. No presente, ele é o amor de Deus. E no futuro, ele é a salvação de Deus. No passado, ele era conosco no jardim. Hoje, ele é conosco na cruz. E um dia será conosco no céu. As flores representam a morte por meio do sacrifício. As amêndoas representam os frutos recebidos pela morte. E os botões representam o que ainda receberemos pela ressurreição. Deus está mudando não somente o teu presente, mas está preparando o teu futuro. Ele foi no passado, ele foi no presente e será no futuro. Ele foi no passado, ele era no presente e será no futuro. Você não vai morrer do jeito que você está. Deus está preparando um novo futuro. Deus está preparando um novo momento. Deus será contigo. Arão, fique tranquilo. O Deus que te chamou, ele ainda será contigo no futuro. O Deus que te ungiu, ele ainda será contigo. Ele ainda será contigo. Ele ainda será contigo. Quando alguém falar, já encomendei as flores do seu caixão, você fala, fica tranquilo, isso aí já ficou no passado. No presente eu tenho fruto maduro e tenho um futuro esperando que Deus vai preparar. Tem um futuro me esperando. Essas flores já ficaram para trás. Essa luta já ficou para trás. O vale já ficou para trás. A rebeldia de Datã, Corá e Abirão já ficou para trás. O Egito já ficou para trás. Pepino e cebola já ficou para trás. O que está me esperando é uma Canaã. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está preparando. São botões, são frutos e flores. Flores, botões e frutos. Flores, frutos e botões. Deus está preparando um novo tempo para a sua vida. Deus está preparando um novo tempo para o seu ministério. Estão dizendo que acabou, mas Deus está dizendo, o futuro te aguarda. O futuro te aguarda. O futuro te aguarda. Mas presbítero Samuel, eu caí. Presbítero Samuel, eu pequei. Fique tranquilo, isso são flores do passado. Deus está te dizendo, eu te levanto. 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 Eu te levantarei. Elemando cavassarabandoreba Ebashamando casebaia nebinuriace. Aí Moisés, ele vai tirar as varas da tenda, porque ele tinha que mostrar para o povo quem foi escolhido. Tendo tirado as varas, todos viram que a vara de Arão havia florescido. Quando eles viram que a vara de Arão tinha florescido, Deus disse para Moisés, torna a levar o cajado, a vara de Arão, para diante das tábuas, onde ela terá o seu lugar. Observe que já floresceu, Arão já está nomeado. Aí Deus fala, leva a vara de Arão, leva o cajado de Arão de volta para a tenda. Por quê? Quem floresce sempre vai ter um lugar na tenda. Se um dia você esteve na tenda, foi tirado da tenda, hoje está caído, hoje está no pecado, hoje está sofrendo, Deus está dizendo, o seu lugar ainda está na tenda. O seu lugar ainda está na tenda. Ainda tem o seu lugar aqui. O seu lugar não foi sentado outra pessoa. No seu lugar você não foi substituído. Não tem ninguém assentado na sua cadeira. Deus está te dizendo, volta que o seu lugar está aqui. Volta que o seu lugar está aqui. Volta que o seu lugar está aqui. E eu vou encerrar agora. Onze tribos vão andar no deserto. 11 tribos vão andar na terra. 11 tribos vão andar em locais sujos. 11 tribos vão andar em caminhos humanos.
Aí os levitas vão ouvir. Números, capítulo 18, versículo 20. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Herança de sacerdote não está pautada em coisas físicas. Herança de sacerdote não está pautada em casa. Herança de sacerdote não está pautada em carro. Herança de sacerdote é o Senhor. A sua maior herança é a presença de Deus. As outras tribos estão brigando por terra, brigando por água, brigando por roupa, brigando por tudo quanto é coisa. Mas enquanto isso os levitas estão dizendo: vai brigar? Não vou nada, o Senhor é minha herança. Você não vai brigar sentado na sua cadeira, não, o Senhor é minha herança. Mas estão falando mal de você, o Senhor é a minha herança. Falaram que não vão deixar nada para você, o Senhor é a minha herança. Irmãos, e terminando essa mensagem, e aqui eu encerro 100% da mensagem. Deus vai dar três coisas para os sacerdotes. Deus vai dar três coisas para os sacerdotes. O que? Números 18, versículo 12. Eles já tinham um Senhor que era a herança. Todo o melhor do azeite, do vinho novo e do trigo concedo a ti. Azeite fala de unção, cura, sustentação e reserva. Porque na vida de um sacerdote não vai faltar unção, cura, sustentação e reserva. Vinho fala de alegria, prosperidade e comunhão. Porque na vida do sacerdote não vai faltar alegria, prosperidade e comunhão. Trigo vai falar de sacrifício e palavra. Porque na vida de um sacerdote não vai faltar sacrifício e nem palavra. Deus está dizendo que nesse novo tempo, nesse novo ministério que Ele te entrega hoje por intermédio da mensagem, não vai faltar unção, cura, sustentação e reserva. Não vai faltar alegria, prosperidade e comunhão. Não vai faltar palavra e sacrifício. Deus está preparando um novo tempo para o sacerdote Arão. Deus está preparando um novo tempo para Arão. Deus está preparando um novo ministério para Arão. A partir de hoje na sua vida vai ter trigo, vai ter vinho, vai ter azeite, vai ter trigo, vai ter vinho, vai ter azeite, vai ter trigo, vai ter vinho e vai ter azeite. E quem recebe essa palavra, dá um glória, escreve aleluia no chat, porque Deus está dizendo: você vai botar flores, você vai ter amêndoas e você vai ter botões, porque Deus vai operar, não somente como operou no passado, mas Ele vai fazer no presente, e Ele vai fazer no futuro. Ele vai fazer no presente, e Ele vai fazer no futuro. Ele vai fazer no presente, Ele vai fazer no futuro. Ele vai fazer no presente, também vai fazer no futuro. Ele vai fazer no presente e também vai fazer no teu futuro. Assim diz o Senhor. Não vai faltar. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Nesse momento, eu estarei orando por todos os Arãos que estão comigo aí. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo até agora no chat, que estão comigo até agora nesse canal. Ó Pai, os Arãos que estão passando, ó Deus, a serem sacerdotes a partir de hoje, que estão recebendo a unção do Teu Espírito Santo, que estão sendo impactados pela palavra do Senhor, que estão recebendo uma porção diferente agora. Ó Deus, agora eles sabem que o Senhor é a herança. Eles sabem que na vida deles não faltará trigo, vinho e nem azeite. E principalmente, ó Deus, eles sabem que são flores, frutos e botões. Flores, amêndoas e botões.
ó Deus querido, porque o Senhor governou no passado, governa no presente deles e governará no futuro. Ó Pai querido, o Senhor, ó Deus querido, estará fazendo algo sobrenatural, e que o poder do Senhor, ele venha a ser notório na vida de cada um dos meus irmãos. E eu peço ao Senhor agora um novo tempo sobre cada um novo tempo sobre o ministério dos teus filhos, um novo tempo sobre a casa dos teus servos. Ó Deus, que eles venham começar a ver as flores, os botões e as amêndoas, que eles comecem a ver isso que o Senhor tem preparado. Pai, exalta o teu nome, glorifica o teu nome, e que algo sobrenatural o Senhor venha fazer na vida dos meus irmãos. Pai, abençoa os teus servos, é o que eu peço a ti, em nome de Jesus. Amém.